Boa tarde a todos. Nós programamos essa live. Somos do cursinho Emancipa Pinheirinho, juntamente com o cursinho Emancipa Taiada de Caçapava. O tema escolhido foi os desafios da educação frente à pandemia. Como que a educação vai chegar até as pessoas que não têm acesso à internet, que não estão fazendo cursinho à distância pago. Letícia, você gostaria de iniciar? Então, eu vou passar a palavra aqui para a professora Marisa, do cursinho Emancipa Taiada, em Caçapava. Boa tarde a todos os espectadores, boa tarde a toda a rede Emancipa. É com grande prazer que eu estou aqui online com vocês, para a gente conversar um pouquinho a respeito das questões frente à pandemia, em especial à educação e em especial ao ensino médio, né, que é o foco da nossa rede. Tá? Então, eu gostaria de convidar vocês a fazermos uma breve história da educação à distância no Brasil, né? A educação à distância no Brasil, inicialmente, ela é já para compensar as dificuldades das pessoas que não podiam estar presentes nas suas escolas, né? Então, a educação à distância começa no Brasil e no mundo para suprir essa necessidade. Inicialmente, as escolas de educação à distância são para colocar cursos, né? Cursos de preferência já pensando no mercado de trabalho, tá? E como é que esses cursos começam, né? Esses cursos começam via correios, né? Que eram justamente os únicos meios que haviam, né? Antigamente, de comunicação à distância, né? Então, nós víamos os anúncios nos jornais, nas revistas, fazíamos as nossas inscrições no correio, pagávamos via correio e essas lições chegavam. Nós fazíamos as atividades, devolvíamos no correio e elas eram corrigidas. Só que nós não conhecíamos os professores, nós não tínhamos esse contato mais próximo com os professores que o nosso EAD atual nos dá, tá, pessoal? Então, nós começamos isso aqui no Brasil em 1904, tá? Detalhe, os cursos, eles eram de escolas, de instituições internacionais, tá? Então, era uma maneira de suprir a ausência dos cursos que os estudantes queriam e que não tinham no nosso país, tá? Depois a gente vem, em 1934, com a abertura do Instituto Universal Brasileiro, né? E logo a seguir, o Instituto Monitor, né? Sempre pensando no profissionalizante. E depois surge o ensino fundamental por correspondência nessa mesma modalidade, tá? Em 1947, nós temos aí o SENAC e o SESC, né? Abrindo os cursos via rádio, né? Que foi um grande avanço. O rádio havia chegado nas casas das pessoas, né? Nessa época, nós tínhamos, nas classes populares, um grande número de analfabetos, né? É onde o governo cria o Movimento Educacional de Base, o MED, e em 1960 o governo põe, via rádio, cursos de alfabetização, tá? Em convênio com a Igreja Católica, tá? E utilizando, em especial, as emissoras católicas, tá? E interessante que essa modalidade trouxe também uma grande possibilidade de formação de professores. Então, além dos cursos de alfabetização, também tinha formação de professores nessa modalidade, tá? Um detalhe interessante, na década de 60, nós conhecemos, então, o método Paulo Freire, né, que vem também na necessidade de promover, né, a alfabetização mais rápida possível para as classes menos favorecidas, né. Depois nós temos, em 1976, tá, o Sistema Nacional de Teleeducação, com os cursos via TV, né. Aqui começam os telecursos, né, em especial
com o concurso da Fundação Roberto Marinho, né? Até hoje nós temos esses cursos, né? Em 1988, nós temos, aí começa a grande mudança do sistema de educação à distância no Brasil, porque em 1988, o Laboratório Nacional de Computação Científica do Rio de Janeiro consegue entrar na internet com a Universidade de Maryland, né? Aquela internet ainda muito rudimentar, né? Ainda em testes, né? Ainda muito rudimentar, porém, já podendo projetar outras formas mais rápidas de acesso à informação no país, tá? Nós estamos em 1988, e em 1996 existe, então, uma grande mudança na nossa educação brasileira, que é a promulgação da nova LDB, né? Após a promulgação da Constituição de 1988, é preciso, então, criar uma nova lei de diretrizes e bases para a educação nacional, e essa lei é promulgada em 1996, né? E, nesse momento, existe uma reestruturação de todos os sistemas de ensino do Brasil, e a educação à distância, ela é, então, prevista na lei de diretrizes e bases, tá? Então, essa regulamentação da educação à distância, esse reconhecimento da educação à distância dentro da nova LDB, pôde possibilitar uma melhor organização de todo o seu sistema, tá? Nos anos 2000, então, a gente tem o grande boom da educação à distância no Brasil, né? Já com a internet funcionando. Então, surgem os diversos cursos, né? As faculdades, EAD, os cursos profissionalizantes, né? Surgem as formações de professores via EAD, né? Que é o que nós temos hoje, uma grande gama de cursos, de movimentos dentro da tecnologia da informação que nós temos, tá? Porém, vamos pensar um pouquinho nesses impactos, né? Com relação à pandemia, né? E o que nós aqui, enquanto ensino médio, né, estamos vivenciando, tá? Nós temos aí uma política pública que, infelizmente, por longos anos, né, nos coloca numa situação de grande falta de algumas estruturas que nós já deveríamos ter vencido no Brasil, né? Saneamento básico, saúde, analfabetismo, que ainda existe, né? Só que hoje o analfabetismo tem várias facetas, né? Nós temos o analfabetismo das letras, nós temos o analfabetismo funcional, nós temos o analfabetismo tecnológico, né? Vemos que países que têm projetos claros de nação investem profundamente na educação do povo, né? Na educação do povo, né? E aí não consigo aqui perceber se nós não temos projeto de nação ou se temos um projeto de nação sem rumo, né? Que eu proponho uma reflexão a respeito disso, tá? Com relação à tecnologia da informação, né? Ainda temos, se nós pensarmos em linha do tempo, nós ainda temos um grande tempo para avançar nas tecnologias de informação, né? É um evento relativamente novo, dadas as dificuldades que nós já apresentávamos na educação brasileira, né? Mas que hoje nós nos vemos compensação de defasagens, né? Nós ainda temos uma formação precária muito grande de formação, e muitas vezes essa precariedade de formação não nos permite que cheguemos aonde nós realmente precisamos chegar em termos de aprendizagem com os nossos alunos. E isso em todos os níveis do processo de ensino-aprendizagem no nosso país, né? Antigamente, nós acreditávamos, quando a internet chegou,
que o professor não teria mais o seu papel. E hoje, ao que parece, nós temos sim um papel fundamental, que é justamente o de mediador dessas aprendizagens. Porém, nós também, como todos, precisamos dos instrumentos e dos procedimentos para podermos nos desenvolver e transmitir esse desenvolvimento aos nossos alunos, né? Nós também temos aí um desafio grande, né, que é desenvolver novas metodologias para que a gente desenvolva a autonomia dos indivíduos, né? No sistema de ensino à distância, desde o seu começo, nós vemos a necessidade do aluno ter independência para desenvolver o seu processo de estudos, né? Haja visto o professor não está presente, então ele precisa criar o seu próprio ritmo, o seu próprio modo de estudos, né? E a nossa escola ainda não desenvolveu estratégias que o aluno compreenda isso e se desenvolva, tá? A questão da interação entre os sujeitos, né? Acredita-se também que o EAD não é um sistema eficiente. Por quê? Porque não está em contato com os professores, né? E também a questão da afetividade, né, que se desenvolve na interação entre os indivíduos, né, que é um grande aspecto que nós precisamos levar em consideração quando nós estamos trabalhando via distância, né? Como nós estreitamos laços com quem está longe da gente, né? E aos alunos do ensino médio, quais são os desafios, né? Quais são os desafios? O ensino médio já é uma época da aprendizagem dos alunos, o brasileiro já vinha carregando, né, de outros tempos, né? Se nós, profissionais da educação, não desenvolvemos a nossa autonomia de trabalho, não podemos transmitir isso aos nossos alunos, né? Nós ensinamos o que nós aprendemos, né? E nós estamos vindo também dessa herança, né, de dificuldade de desenvolver a nossa própria autonomia na resolução dos problemas do sistema. Nas classes populares também nós temos a questão dos alunos trabalhadores, né? Então as metodologias precisariam ser adaptadas a essa realidade, né? Não deixando de primar também pela qualidade. Então, como nós equalizamos a qualidade com a necessidade desse aluno, tá? E não nos deixamos esquecer justamente de Jacques Delors, no seu documento de 1999, Educação, um Tesouro a Descobrir, onde ele coloca os 4 pilares da educação do futuro. Na época, era a educação do futuro. Hoje, estamos em pleno século XXI, né? Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a aprender, aprender a conhecer. Como é que nós estamos vivenciando esses 4 pilares, né? E como é que nós estamos transformando esses 4 pilares dentro da nossa estrutura de vida, nas condições em que nós temos, para realmente nos colocar dentro do nosso tempo e criar condições para que a nossa história seja diferente e a história dos nossos ser diferente mais tarde. Então, é um convite que eu faço a todos para desenvolvermos os nossos trabalhos nessa live, tá? Muito obrigada pela presença e muito obrigada à Rede Emancipa, que me permitiu desenvolver esse trabalho. Bom, então, agora vou chamar aqui o professor Fernando, de Biologia, do Emancipa Pinheirinho, para falar da parte técnica da questão de sinal aberto. Como é que a gente pode democratizar o sinal de internet? Como que isso funciona tecnicamente? Se é possível fazer isso ou não? Professor, estou com a palavra. Obrigado, Letícia. Como a Letícia falou,
os desafios frente à pandemia têm sido bastante grandes para a classe popular, porque nós conseguimos perceber pela repercussão que a propaganda do Enem teve na internet, que nem todos têm, isso é óbvio, isso sempre aconteceu, que nem todos têm o mesmo acesso a recursos tecnológicos que estão sendo usados nesse momento de pandemia para suprir as necessidades escolares, vamos dizer assim, e isso é algo muito sério. Quando o governo optou pelo não adiamento do Enem, isso causou uma ruptura na igualdade que o próprio Enem, que é o objetivo do Enem. O Enem ele foi pensado para que todos pudessem ter as mesmas oportunidades de entrar, teoricamente, numa faculdade. Então, nós vemos que, conforme essas políticas vão sendo aplicadas dentro da educação, e agora, nesse momento de pandemia, mais uma foi aplicada, que é o ensino à distância, né, para poder segurar as pontas até que tudo retorne, e ainda temos o agravante de que nas redes públicas os professores não podem seguir com conteúdos novos, eles permanecerão nos conteúdos já vistos nos bimestres passados. Estamos lidando com uma crise que é a crise da falta de recursos, de falta de internet, e vemos que o governo ele tem investido em algumas tecnologias educacionais, como aplicativos, sites, gravando videoaulas, mas esse recurso não tem chegado a todos de forma igual. Então, um dos maiores problemas é a falta de acesso à internet. E nós vemos que existe sim, é possível que que a sociedade, que o Estado invista em uma tecnologia de Wi-Fi aberto, porque nós vemos isso aqui em São José dos Campos, nós temos vários parques aqui em São José que têm acesso à internet, sinal aberto de Wi-Fi. Lógico que esse sinal não é lá muito, que não traz uma qualidade tão boa quanto poderia, mas ainda assim poderia ser algo que iria salvar bastante gente, que iria ajudar bastante gente. Então, uma coisa que até estávamos discutindo entre nós, educadores aqui da Rede Emancipa, é que falta o investimento do apoio, do suporte técnico para essas tecnologias, porque não adianta você simplesmente, vamos lançar um aplicativo e as aulas vão estar nesse aplicativo, basta o aluno entrar lá. Mas, e cadê o suporte? Como a professora disse antes de mim, temos muitos pais que são analfabetos tecnológicos, eles não têm tanto, até mesmo pela condição financeira, não tiveram acesso a essas tecnologias, eles não sabem mexer, eles não têm essa destreza tecnológica como a minha geração em especial. E por isso uma equipe de suporte técnico é de extrema importância, não só para o atendimento ao público nesse quesito, que seria aquele apoio para guiar a pessoa até durante o processo de utilização do aplicativo, mas também para resolver os problemas técnicos, porque também vimos numa reportagem feita pela Globo, pelo G1, que muitas pessoas tiveram dificuldades com o acesso por conta da rede do servidor do aplicativo. Então, vemos aí essa problemática de que não adianta só lançar o recurso, mas não disponibilizar um suporte técnico para ele. Então, esse tem sido o maior desafio, um dos maiores desafios, frente a essa pandemia, para as classes populares, para a educação pública, para as pessoas que usam a escola pública, que estão lá usufruindo desse bem que nós temos.
Letícia, você gostaria de colocar mais alguma coisa? Então, o que acontece? Eu vejo aí nas falas de vocês dois, coisas que são totalmente pertinentes, né? É óbvio que tudo que vocês falaram atinge uma parcela da população, que é a maioria, que é a maior parte da população, ainda mais hoje com o aumento da miséria, da pobreza e da falta de recurso mesmo, sequer para pagar seu aluguel, para alimentação, para coisas básicas, né? E as pessoas realmente, o acesso à internet não é uma realidade para a maior parte da população, principalmente das periferias, que é onde o cursinho Emancipa trabalha, nas periferias de grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, né? Onde muitas pessoas estão dependendo, as pessoas estão saindo das suas casas para tentar receber o auxílio emergencial que foi oferecido pelo governo e que até agora, de fato, não chegou a muita gente. Tem muita gente que está com dificuldade de receber, que olha na internet, olha, não tem internet, então não sabe, ainda está em análise, não foi disponibilizado isso de uma forma emergencial mesmo, como é o nome da verba, né, uma renda emergencial, seria para ter já saído há mais de um mês. As pessoas estão se virando sem poder sair de casa, muitas pessoas autônomas que estão se colocando em risco, muitas vezes saindo de casa, indo até a caixa, para ver o que aconteceu com o seu dinheiro, onde que está essa verba emergencial que nunca chega, né? Então, na educação popular, isso afeta também, porque a gente fazia um trabalho que era presencial, né? Nas escolas, principalmente nas escolas que tinha o programa Escola da Família, aqui no estado de São Paulo. Aos finais de semana, a gente acessava as escolas e atendia os alunos, tinha um contato com eles, e a proposta do cursinho Emancipa, ela vai muito além do EAD em si, né, como é o cursinho à distância, qualquer outro curso à distância. A proposta do cursinho Emancipa, que na verdade é uma rede, né, a rede de educação popular, um movimento social de educação popular. O que significa isso? Não só levar conteúdo de educação para os alunos, mas também lutar por uma educação que seja de qualidade, que seja gratuita de fato para todos, né? Esse é o objetivo do cursinho. Então, a gente, além de ter os conteúdos que caem no Enem, como matemática, como português, química, a gente faz um debate com os alunos a respeito das diferentes realidades, das diferentes conjunturas, né? Então, isso a gente fica completamente, como que se diz, sem rumo nesse aspecto, né? A gente está tendo que se reinventar, porque a educação popular, ela não é conteudista, ela não segue a meritocracia desse governo neoliberal que está aí. Ela segue uma lógica de que a educação é para todos, a educação gratuita tem que ser para todos, a educação popular é universal, a educação tem que ser universal. O ensino, principalmente as universidades, elas têm que ser acessíveis. E de que forma que a gente está fazendo isso no momento que a gente está agora, né? O Enem, mantendo-se a data do Enem, muita gente vai ficar totalmente defasado. A pessoa que não vai prestar, ou não vai conseguir prestar o Enem, por exemplo, ou que vai mal no Enem, vai ficar desacreditada, vai ter que entrar no mercado de alguma forma, prover para a sua família, né? Vai precisar prover sustento para a sua família. E mais à frente, como é que vai ficar a pesquisa? Como é que vai ficar a realidade das universidades, né? Com uma desigualdade ainda mais profunda, né? Nisso que eu acho que a grande sacada do governo, desse ministério que na verdade a educação nunca foi para todos, né? Quando chegou próximo
de um tipo de democracia, que as pessoas começaram a acessar mais a universidade. Esse governo ainda autoritário não quer que o filho da empregada, ele quer que o filho do patrão chegue às universidades, que é para perpetuar o privilégio que sempre existiu, né? É isso. Marisa, você quer falar mais alguma coisa? Eu só gostaria de colocar uma coisinha mais para complementar as informações e a gente continuar pensando sobre isso. Eu estou aqui com uma reportagem do R7 de novembro de 2019, dizendo que a Associação Brasileira de Educação à Distância registra, na época, aumento de 17% de alunos matriculados de 2017 para 2018 no ensino EAD, tá? Esse levantamento diz que a região do país com maior concentração de instituições EAD é o Sudeste, tá? E que, atualmente, nós temos 9 milhões de estudantes que optam pela modalidade EAD, tá? Então, é importante que essa nova estruturação aconteça, né, por parte dos governos, para que nós não tenhamos uma grande massa populacional cada vez mais com defasagem de estudos, porque nós sabemos muito bem que existem cursos EAD muito bem estruturados, mas existem também cursos EAD de péssima estrutura, mas são grandes atrativos quando oferecem um diploma em pouco tempo, né? Então, é preciso observar essas questões, né? E pensar na viabilidade, né? No que realmente nós pretendemos. Se só um diploma, né? Para conseguir a entrada no mercado de trabalho, ou se realmente um diploma com conteúdo, né? Porque se já trazemos uma defasagem de anos anteriores que precisamos compensar, nós vamos terminar a legitimação dessa defasagem se nós optarmos pela escolha desse tipo de curso, né? Eu achei interessante sobre a fala da professora Letícia a respeito da escola. A escola não foi pensada para pessoas sem poder aquisitivo, vamos dizer assim. Porque para você estudar, você precisa despender um tempo, você precisa ter dedicação. Então, para um aluno aprender bem, ele precisa estar bem alimentado, ele precisa de tempo de descanso, de preferência que ele não esteja trabalhando, ele precisa de dedicação total para estudar. E sabemos que essa não é a realidade das classes populares, não é a realidade da periferia. Muitos alunos precisam sim trabalhar enquanto estudam, às vezes tem alunos que vão até a escola para buscar uma refeição. Então, não temos equidade, não temos justiça, e tá aí mais um agravante frente a essa pandemia, porque além de já termos os problemas, vamos dizer, entre aspas, antigos, que são esses, ainda temos esse agravante do não acesso à escola por conta do isolamento social. Então, isso é gravíssimo, é algo assim que fere muito essas classes sociais. E é triste, eu vejo isso como muito triste, porque vai ter essa geração que iria fazer o Enem, que iria tentar se emancipar socialmente este ano, e também em outros anos, talvez não consigam ter êxito na sua busca. E isso, particularmente, para mim, é muito triste. Eu só gostaria de colocar isso a respeito da fala da professora Letícia. Se alguém quiser a palavra agora, nesse momento, fique à vontade.
Muita coisa que foi falada aqui, totalmente pertinente, né? E acho que a gente pode ir encerrando. Gostaria muito de falar aqui sobre as campanhas da Rede Emancipa, que são as campanhas de solidariedade ativa. A gente tem um link da vaquinha, vou deixar aqui e compartilhar no perfil do Emancipa Pinheirinho. E também que nós estamos fazendo uma campanha Congela Enem, que é para que as datas do Enem sejam congeladas, sejam adiadas, né, para depois dessa pandemia, para que quando tudo tiver dentro de uma possibilidade para que isso aconteça, para que os alunos não sejam tão prejudicados, para que as pessoas de periferia também possam fazer essa prova de uma forma iguais condições, eu acho que é muito difícil, porque a sociedade, como ela é hoje, ela é estruturada por essa desigualdade social. É só através da desigualdade social que se consegue ter lucro e que se consegue que alguns, com poucos interesses, continuam tendo lucro, né, em detrimento de uma classe trabalhadora que fica só com as migalhas, né? Quando fica com as migalhas, porque quando vem a crise, o que acontece? As migalhas, elas ficam menores ainda, é isso que acontece nesse sistema, ele é baseado nessa desigualdade. Então, a gente precisa lutar pela educação. De que forma? Se estruturando, se organizando em alguma entidade, né, procurando saber o que você pode fazer. Compartilha a hashtag CongelaEnem. Tem um vídeo aqui da galera do Rio de Janeiro que está muito legal. Eles falam, são alunos e ex-alunos do cursinho Emancipa de lá, e eles falam exatamente dessa realidade. É muito fácil você falar que não tem problema, que para continuar que a gente estuda à distância, não é uma questão de querer, é uma questão de possibilidade. Então, na pandemia, não é só a questão de acesso à internet. Muitas vezes o aluno até tem acesso à internet, mas o que ele está fazendo? Às vezes, numa casa pequena, com muita gente, precisando ajudar os pais, ou ele mesmo tendo que prover na sua casa, tem muitas mães solos também. Como que fazem nessa pandemia sem poder trabalhar, sem poder estudar, sem poder sair de casa? Então, não é uma situação igual. Então, o Enem, como o professor Fernando disse, ele seria uma ferramenta para colocar um pouco menos, diminuir essa diferença de acesso às universidades, né? E seria uma ferramenta como vestibular, sempre foi, há muitos anos, que é só quem faz cursinho pago que consegue pagar, né? Consegue passar no vestibular, ou no Enem, com nota suficiente para acessar a universidade. Qual é o papel da universidade dentro da nossa sociedade? Ainda mais numa pandemia. Eu já falei isso outras vezes, falei na live da semana passada. Quem desenvolve pesquisas para solucionar a pandemia, para construir respiradores a baixo custo, ou testes, né, para que a gente tivesse mais autonomia no Brasil para testes para coronavírus, né, a gente precisaria que as universidades tivessem mais pesquisa, mais investimento para que os estudantes, os bolsistas, né, do CAPES, do CNPq, que estão sendo cortados, fizessem pesquisa para desenvolver vacina, para desenvolver teste, para desenvolver respirador, né, para também encontrar soluções socioeconômicas para a sociedade como um todo. Esse tipo de pesquisa é feito dentro de uma universidade. Daqui a alguns anos, com essa defasagem, quem vai estar estudando na universidade? Quem vai saber a realidade? Quem vai ter acesso a esse tipo de conhecimento, né? Vai ser uma defasagem muito grande. Se a gente não correr atrás agora, não tentar
diminuir esse avanço da desigualdade que está aumentando a cada dia, quem vai ter acesso e quem vai pesquisar, né? Se for pelos ministros, pelo ministro da Educação que está aí hoje, a educação vai ser privatizada, entendeu? E a quem serve uma pesquisa que é financiada por determinada empresa? Serve aos interesses da empresa e não aos interesses da sociedade. E por isso é fundamental a pesquisa que seja de uma universidade pública e gratuita, que não seja financiada necessariamente pelo poder, como se diz, pelos interesses privados, né? Então, acho que é isso. E falando aqui da Rede Emancipa, como eu já disse, a Rede Emancipa funciona, ela foi fundada em 2007 e tem cursinhos populares e diversas outras iniciativas no Brasil inteiro. E vamos procurar saber também um pouco mais das campanhas de solidariedade ativa, porque a gente está distribuindo, ajudando pessoas em diversos locais de periferias de São Paulo. Estamos desenvolvendo aqui em São José também SOS Auxílio. É uma campanha para saber quais as dificuldades que as pessoas estão tendo para acessar o auxílio, para preencher o cadastro. Aí a pessoa entra em contato e a gente vai dar um suporte para a pessoa para preenchimento do cadastro. Isso é um primeiro momento. Num segundo momento, de acordo com as respostas das pessoas, a gente vai desenvolver um outro tipo de campanha de solidariedade ativa que tenha mais a ver com a demanda do público que respondeu o formulário, que eu vou colocar também aqui no nosso Facebook, tá aí, a campanha SOS Auxílio, tá bom? Acho que é isso, né? Sim. Então, ficamos por aqui, então. Agradeço muito a vocês que dispuseram do seu tempo para estar com a gente aí, para falar de educação, os desafios da educação, que são muitos, sempre foram, né? Há muito tempo que a educação tem desafios e eles vêm a cada dia aumentando, esses desafios são enormes e somente através dessa união entre educadores populares, professores e alunos e a sociedade como um todo que a gente vai conseguir superar esses desafios. Agradeço muito, professora Marisa. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, né? E lembrando sempre que dentro da crise existe uma grande possibilidade de mudança, né? Nós precisamos também ser capazes de vermos soluções, criarmos soluções. Isso está nas nossas mãos, né? Ainda que com todas as dificuldades que temos, né? A nossa realidade é nossa, né? A partir do momento que a gente se apropria dela e começa a trabalhar com ela, né? Nós deixamos de ser vítima do sistema e passamos a ser artistas da realidade. Eu acho que nós precisamos agora tomar essa realidade nas nossas mãos e criarmos as soluções necessárias. Eu acredito sinceramente que depois dessa crise nós vamos ter muitas boas experiências para contar, tá? Então eu acredito na força do povo, tá? Eu acredito na nossa força, tá? Então, firmes, fortes, sigamos. Tá? Um abraço a todos, aos espectadores, à equipe, à Rede Emancipa, tá? Estamos por aí. Certamente. Muito obrigada. Foi uma conversa super construtiva, e eu espero que ela reverbere para muitos lugares e que essa crise possa sim mudar a realidade de muitas pessoas para bem. Então, agradecemos a todos que acompanharam essa live. Não deixem de seguir a nossa página. Estamos tentando trazer a cada semana novos assuntos.
Comentem aqui os assuntos que vocês gostariam de ver aqui. E também vamos abrir uma discussão aqui nos comentários. É muito interessante discutir sobre isso e construir novos conhecimentos juntos. Certo? Então, ficamos por aqui. Muito obrigada. Até a próxima. É isso aí. Tchau, tchau. Tamo aí. Abertos a sugestões e a perguntas também. Um beijo.